Vamos neste momento mais uma vez orar ao Senhor. E agora vamos estar ouvindo a palavra do Senhor Deus nesta noite. Convido aqui o pastor José Torres, nosso professor da Escola Bíblica Dominical, de Teologia. Ele estará ministrando nesta noite a palavra do Senhor Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração. E você, irmãos, nesta noite, se liga no trono da graça. Deus quer falar e vamos ouvir a voz de Deus nesta noite. Quero convidar aqui o pastor Maurício Vicente, que estará orando juntamente conosco. Saúde a igreja, na paz do Senhor. Amém. Vamos orar, interceder em favor do teu servo, que estará trazendo uma porção da parte do Senhor para nós essa noite. Glória ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e agradecidos somos por estarmos aqui. Que privilégio de ouvir a tua voz essa noite, Senhor. Como sempre o Senhor tem feito, usa mais uma vez o pastor José Torres, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele durante esses dias, que ele possa, Senhor, transmitir através de palavras, que estamos com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. É uma alegria estarmos na casa do Senhor, porque nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. A glória é toda dele e para ele, porque por ele são todas as coisas. Queremos agradecer ao nosso amado pastor Eduardo Lopes pelo privilégio de estarmos nesta noite usando este altar para ministrar a palavra do Senhor. Confesso que eu fisicamente estou cansado. Quando o pastor me chamou, 2 semanas de muito desgaste físico, mental, devido a algumas ocorrências no serviço. E eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Fisicamente não tenho condição de atender, mas é o Espírito Santo que nos dá graça, nos dá força. E ontem à noite, eu pedindo uma palavra para o Senhor trouxe ao meu coração um texto que está em Gênesis. E hoje, agora às 18 horas, nós conseguimos concluir aquilo que Deus estava falando ao meu coração. Gênesis capítulo de número 13, a partir do versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus. Encontraram, irmãos? E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si
toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Amém, meus amados? Diga comigo, Ló fez uma escolha. Amém. Podeis assentar. Vivemos dias que fazer escolhas faz parte da nossa vida. É inevitável tomarmos decisões, tomarmos escolha diante de muitas coisas que acontecem em nossa volta. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com as escolhas e as decisões que nós tomamos na nossa vida. Porque uma escolha precipitada pode trazer consequências desastrosas. Não somente para aquele que fez, mas também para aqueles que estão à sua volta. Então é algo que nós temos que sempre estar pedindo para Deus graça, sabedoria, estarmos buscando, meus irmãos, conselhos com homens, com mulheres de Deus, para que possamos acertar diante da nossa caminhada. Porque o caminho do Senhor é um caminho de bênção. Mas é necessário que nós façamos escolhas dentro da sua soberana vontade. Porque o meu e o teu sucesso dependerá das escolhas que nós fazemos para a nossa vida. Se estamos aqui hoje, é porque vocês escolheram, decidiram estarem na casa do Senhor e fizeram a melhor escolha. Chegaram aqui e vocês escolheram aonde irão sentar. Qual é o melhor local? Aonde você se sinta mais confortável. E a escolha, ela faz parte de toda a nossa vida. Algumas escolhas nós fazemos. Outras escolhas, as pessoas acabam fazendo para a gente. Se você fosse escolher o seu nome, como você se chamaria? Alguém decidiu para você que você seria José, seria Maria, seria Joana. Então, alguém fizeram algumas escolhas. E a nossa vida não é diferente. Hoje, nós sofremos pela natureza carnal que ainda nós carregamos em nossa vida, devido a uma escolha errada dos nossos primeiros pais. Embora Deus tenha orientado, tenha advertido o primeiro casal, qual era a maneira que eles deveriam proceder ali no jardim, eles vieram a desobedecer a Deus. E a consequência da desobediência foi que o pecado, meus irmãos, afetou a natureza ali do primeiro casal e todos aqueles que foram gerados a partir de Adão e Eva, traz essa natureza corrompida dentro do homem, que ela só pode ser dominada e vencida quando o homem se rende aos pés de Jesus e deixe que o Espírito Santo venha dominar toda a sua mente, todo o seu pensamento, todo o seu coração, venha dominar todo o teu ser. Somente assim nós podemos vencer essa batalha, esse conflito que nós vivemos no dia a dia. Uma batalha da carne contra o Espírito. Mas eu louvo a Deus que você escolheu ouvir a sua palavra aqui nesta noite. E eu quero dizer que você escolheu a melhor parte. Porque Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que se revela. Porque aqueles que vieram aqui para ouvirem, buscarem uma palavra da parte de Deus, Deus não deixará ninguém sair daqui vazio. Porque Deus alimenta o seu povo. Deus tem um projeto, tem um propósito de vida para cada um de nós. Deus, quando chama Abraão,
para o seu projeto de vida, Deus se apresenta para Abraão e coloca em suas mãos a decisão em escolher aquilo que Deus haveria de propor para a sua vida, ou ele negasse aquilo que foi estabelecido para que ele vivesse. Deus, quando se apresenta para Abrão, nós podemos usar o nome Abraão, porque lá na frente Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão. Nós vamos ver que Deus diz para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eis que farei de ti uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqueles a quem você abençoar, será abençoado. Mas aqueles a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. E o texto vai nos dizer, meus irmãos, que Abraão, ele obedece a Deus. Mas para Abraão não foi fácil tomar essa decisão, fazer essa escolha. Era necessário renúncia. Era necessário que ele desistisse ou renunciasse muitas coisas. Quando Deus se apresenta para ele, diz: sai da sua terra. Isso tem duas conotações, tanto espiritual como material para a sua vida. Material porque Ur, aonde ele estava, era um grande centro econômico, uma cidade que possuía muitas riquezas, arquitetura espantosa, havia lares aconchegantes. Logo, tomar uma decisão em deixar tudo isso para trás e tomar rumo ao desconhecido, não seria algo fácil para Abraão. E na parte espiritual, quando Deus diz para ele: sai da sua terra, nós temos que entender, meus irmãos, que no tempo antigo, no templo de Abraão, infelizmente, a idolatria, ela era muito acentuada naqueles dias, e havia os deuses dos lares, bem como os deuses que eram responsáveis por cada região ou por cada evento que acontecia. E o texto vai nos dizer em muitas passagens que o pai de Abraão era idólatra. Terá era um homem que adorava várias divindades do panteão ali da Mesopotâmia, ali de Ur dos Caldeus. E Deus, quando se apresenta para ele, Deus fala para Abraão que Abraão tem que se romper com toda aquela idolatria. Abraão tem que romper com toda aquela maneira contrária de adorar uma divindade, porque na verdade Deus é único e Ele é verdadeiro, e não existe outro fora dele. Então era necessário que Abraão rompesse com essa questão que estava relacionada à terra. Nós vamos ver isso bem explicado quando nós chegamos no texto ali de 2 Reis, capítulo 15. Quando Naamã, capítulo 5, melhor, versículo 15, 16 até o 19, quando Naamã, ele é revelado a ele que existe na terra dos hebreus um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que é poderoso. E ele, que era um idólatra, havia buscado de muitas maneiras serem curado de uma enfermidade que assolou a sua vida.
ele resolve buscar essa ajuda, esse socorro no Deus dos hebreus, aonde ele parte para uma outra localidade. E nós vamos ver que Deus é um Deus misericordioso, que Deus cura tanto aqueles que estão aqui, mas aqueles que não creem nele, mas que você está clamando, Deus é poderoso para restaurar, para operar curas e milagres naqueles que estão necessitados. E Naamã, ele é alcançado por um milagre da parte de Deus. E quando ele é alcançado pelo milagre, ele quer presentear Eliseu, e Eliseu não aceita ali aqueles presentes. Porque até então, mais na frente, Jesus vai dizer, meus irmãos, de graça recebei, de graça dai. Então tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Mas quando ele é curado, ele vai dizer para Eliseu que só existe um Deus verdadeiro, e é o Deus da terra de Israel. E ele fala para Eliseu: você não quer receber os meus presentes, mas você permita que eu pegue 2 mulas, e eu coloque terra nesses sacos, e coloca nessas mulas, para que eu leve essa terra lá para aonde eu moro, lá na Síria. Porque eu quero te dizer que lá na terra onde eu vivo, lá será adorado ao Deus dessa terra. A esse Deus de Israel será invocado aonde eu vou viver, aonde eu vou estar. Então ele demonstra uma fé no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Embora ele não tivesse ali a lei, não tivesse ali as normas, aquilo que Deus requeria do seu povo para adorar, mas ele, da sua maneira ali, da qual ele entendia, ele entende que existe um Deus que está acima de tudo, e esse Deus deve ser adorado. Por isso ele vai levar aquela terra que vai representar que a sua adoração será rendida ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel. Da mesma forma, Deus está dizendo para Abraão: você está ligado à terra, mas eu vou te levar para uma outra dimensão, da qual você vai ter um relacionamento comigo, e eu serei o teu Deus. Renuncia aos deuses dessa terra e vem ter experiência comigo. Vem ter comunhão comigo. Então Abraão tem que romper, tem que fazer essa escolha, deixar um lugar propício para riquezas, relacionado ao materialismo, deixar aquela panteão de deuses ali, dos caldeus, e seguir para um lugar que ele não conhecia, tendo a fé em um Deus invisível, a um Deus que se manifesta, a um Deus que fala, se revela. E segundo, Deus disse: você tem que deixar a sua parentela. Você tem que deixar o costume deste povo. Você tem que deixar as tradições que você aprendeu nessa comunidade. Porque agora eu vou te dar uma nova maneira de viver. Não segundo este mundo, mas viver pela fé no meu nome, por aquilo que eu posso fazer por você e por aquilo que eu posso te dar. Então era necessário. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos entrar na forma daquilo que o mundo quer para a nossa vida, porque nós temos um padrão de Deus para viver, que Ele deixou através da sua palavra. Nós já temos um manual de regra, de conduta, no relacionamento, da nossa maneira de proceder. Deus já deixou tudo escrito para que nós venhamos viver essas verdades. Era necessário romper com a velha vida
e agora caminhar em novidade de vida, pela fé que uma vez está sendo apresentada a ele. E terceiro, Deus vai dizer para Abrão: você sai da casa do seu pai. Naquela família, daquele tempo, a família patriarcal, ela tinha um soberano, que era o chefe do clã. É aquele que tinha toda a autoridade, tanto sobre os filhos como o servo e os seus bens. Era o responsável pela provisão, pela proteção, de dar liberdade para o escravo, de comprar outros escravos, e acima de tudo, era aquele que era possuidor de uma grande herança para dar para os seus herdeiros. E quando Deus diz para Abraão: sai da casa do teu pai, aparentemente, dentro da ótica humana, era que ele deveria renunciar à proteção do seu pai, renunciar à sua provisão, renunciar à sua herança e ficar um órfão. Mas nós vamos entender lá na frente, quando Jesus ensina o modelo da oração que nós devemos orar. Jesus apresenta para os discípulos: quando vocês forem orarem, vocês oram dessa maneira: Pai nosso que estás no céu. Quando Deus fala para Abraão: deixa a casa do teu pai, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você não vai ficar órfão, porque eu serei o teu Deus, mas eu também serei o teu pai. Eu serei o teu provedor, e também serei aquele que vou te sustentar. Porque aqueles a quem você abençoar, será abençoado, mas quem você amaldiçoar, será amaldiçoado, porque tu serás uma bênção, porque eu sou o Deus abençoador. Deus estabelece um projeto de vida para Abraão, e esse mesmo projeto é apresentado para todos nós, para mim e para você. Jesus disse que aquele que quer vir após mim, precisa negar a si mesmo, precisa renunciar às coisas dessa terra, precisa renunciar aos costumes deste mundo, e precisa renunciar, meus irmãos, aos favores dos homens, para viver uma fé na vontade soberana do Deus vivo. Porque tem gente que tem muita dificuldade. O seu Deus é as coisas materiais, se apega aos bens materiais, se apega ao hedonismo, aos prazeres efêmeros dessa vida, aos prazeres carnais. Estão presos a um círculo de aliança, da qual são alianças que Deus não aprova, onde a prostituição, onde a bebedice, a inveja e muitas coisas relacionadas com a carne. Mas Deus nos chamou para rompermos os padrões deste mundo e vivemos uma vida que venha agradá-lo. E qual era a esperança de Abraão? Coloca na tela aí para nós, meus amados. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, 9 ou 10. Vamos estar lendo esse texto. Algum dos obreiros, levanta aí, lê esse texto para nós. Hebreus 11. Capítulo 8 e o capítulo 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual artifício e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude de conhecer e deu à luz já fora de idade, porquanto
Glória a Deus. Abraão, ele toma uma escolha, não de uma visão de algo que ele poderia receber ali, mas de algo que estava relacionado com a eternidade. Abraão esperava encontrar uma cidade, da qual o próprio Deus, ele é o construtor. Ele é aquele que estabeleceu morada para os seus filhos, para a sua herança. E nós encontramos isso na expressão do nosso bendito Salvador Jesus Cristo, quando ele diz lá em João capítulo 14, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, há moradas para mim, há moradas para você, em uma eternidade. O seu futuro é glorioso, se você permanecer fiel aos pés do Senhor. Ele deixa a herança natural, da qual ele era herdeiro, para buscar uma herança que é dada pelo próprio Deus, para aqueles que são fiéis a ele. Abraão sai nessa esperança de que Deus é fiel para cumprir as promessas. Mesmo sendo velho, com uma esposa que era estéril, mas ele não olhou para o impedimento, porque ele cria naquele que fez a promessa, porque era poderoso para realizar um milagre na vida de Sara. Da mesma forma, meus irmãos, a nossa pátria está no céu. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Deus nos chamou. Escolha Deus. Escolha a sua vontade. Escolha a sua palavra. Escolha ser fiel a Ele. Porque Deus não desampara ninguém. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel e será fiel até o fim. Então as nossas decisões, elas refletirão lá no futuro. Abraão, a princípio, quando ele sai, aparentemente, ele não desliga ali do seu pai. O seu pai o acompanha, juntamente com seu sobrinho Ló. E nós vamos ver que quando nós tomamos algumas decisões, não obedecendo à revelação de Deus, a promessa, ela aparentemente parece que vai demorar. Mas é Deus, meus irmãos, mesmo diante das nossas fraquezas, Deus é aquele que nos aperfeiçoa. Deus é aquele, meus irmãos, que nos reconstrói a cada dia. A Bíblia diz, meus irmãos, que Abraão, mesmo sendo falho como eu e como você, ele foi aperfeiçoado na fé, dando glória a Deus, glorificando o seu nome. Então não deixa de invocar, não deixa de buscar. Talvez você escorregou hoje, mas Deus está aqui para te levantar. Talvez você está fraco, mas Deus está aqui hoje para te erguer, para te levantar, para que você venha ser restaurado novamente e você venha entrar no caminho da qual Ele quer que você ande. Abraão foi grandemente abençoado, porque obedeceu a Deus. Mas o texto vai nos dizer, onde nós lemos, que chega em determinado momento do caminho, ele está peregrinando sobre a terra, e o texto diz, versículo 7, houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão nós somos. Meus amados irmãos,
Nós não fomos chamados para a contenda um com os outros. Nós somos chamados para a comunhão. Porque aonde a comunhão, diz o Salmo 133, ali Deus vai ordenar a bênção sobre as nossas vidas. Ele ordena a bênção sobre o seu povo. Porque entre nós há diferenças. Alguns vieram de preto, outros vieram de branco, outros de amarelo. Há gosto para tudo, meus irmãos. Mas o que nos une, a fé em Cristo Jesus, é maior do que as diferenças que nós podemos ter. Não podemos deixar que as obras da carne venham se manifestar em nossa vida e nós venhamos viver em contenda com o outro. Porque até então, o local onde que nós vamos é uma só morada, é uma só casa, onde nós vamos estar. E ali não há lugar para estas coisas. Então deixa de ser contendeiro, em vez de contender, começa a abençoar, começa a orar, começa a profetizar bênção para os seus irmãos, em vez de querer coisas contrárias. Não somos chamados para isso. Somos chamados para a comunhão. Comunhão um para com os outros. Porque isso agrada o coração de Deus. Mas está difícil. A Bíblia diz: vós que sois fortes, suportar aqueles que são mais fracos na fé. Se você acha que é mais forte e não consegue suportar, na verdade você está precisando se reerguer porque você está fraco. Porque Paulo diz que os fortes devem suportar um aos outros. Porque até então é uma maneira de nós chegarmos ao céu, é buscarmos a paz, seguir a paz com todos. Então quem quer andar em paz, não vai andar contendendo, não vai andar trazendo mexerico, fofoca, trazendo facção, partidarismo. Não fomos chamados para isso. Mas somos chamados para que venha a ser manifestado em nossas vidas o fruto do Espírito. Na próxima terça, nosso pastor está começando a pregar sobre o fruto do Espírito. E nós vamos ver, meus irmãos, que é algo maravilhoso quando o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, mudando o nosso caráter, a nossa natureza, nos fazendo sermos parecidos com Jesus, seus imitadores. Então houve contenda. Não seja um contendeiro. Escolha ser um pacificador. Abraão, quando ele vê aquilo acontecendo, ele disse: olha, não haja contenda entre eu e ti e entre os nossos pastores. Porque nós somos parentes. Nós somos irmãos. Na leitura bíblica que nós lemos aqui, nós somos filhos de um mesmo Pai. Vamos buscar a comunhão com os outros. Então Abraão, ele é pacífico. Embora ele fosse o chefe do clã, embora ele fosse o patriarca daquela família, ele poderia até mesmo tomar uma medida drástica, tirando Ló dali, expulsando ou mandando para outro lugar. Mas nós vamos ver que Abraão é um homem que tem um coração bondoso. Demonstra uma generosidade muito grande para com o seu sobrinho. Ele prefere praticar o bem do que praticar o mal. E quando nós praticamos os bem, meus irmãos, nós vamos ver que coisas grandiosas acontecem na vida daqueles que seguem o exemplo de Cristo, seguem a vontade de Deus. Ele diz:
não está toda a terra diante de ti? Você tome um caminho. Eu te dou essa opção, escolhe aonde você quer ir. Para que não venha ter contenda entre nós. Estava tendo contenda por causa do gado, o pasto era pouco. Deus abençoou tão grandemente. Só que tem gente que está dessa maneira. Pede para Deus abençoar, e quando Deus abençoa, em vez dele ser grato, ele é contendeiro, vai contender com os outros. E Abraão faz a proposta. E agora Ló não sabe honrar ao seu tio. Temos que aprender a honrar uns aos outros. Principalmente aqueles, meus irmãos, porque todos nós somos iguais perante Deus, mas há uma hierarquia dentro da casa de Deus. Bem como dentro da própria família. Filhos precisam aprender a respeitar os pais. Porque esse é o primeiro mandamento dado como promessa. Que os filhos devem obedecer aos vossos pais. E os pais devem amar os filhos de tal maneira que venha agir com eles de uma maneira da qual não venha suscitar a ira. Para que eles possam aprender o temor do Senhor. Mas Ló é egoísta nas suas escolhas. Pensa somente em si mesmo. Não busque escolha buscando o seu próprio interesse, da qual o outro pode ser prejudicado. Não tome decisões sem antes consultar a Deus. Ló também era um homem justo. Mas ele não age dessa maneira. As nossas ações têm que falar mais alto do que as nossas palavras. Não adianta ter palavras bonitas, saber se expressar bem, mas não viver aquilo que fala, não praticar aquilo que ensina. Ló não reconhece a autoridade de Abraão, não reconhece a sua liderança. Cuidado com as suas decisões. Aprenda a respeitar um aos outros. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a andar em humildade. Reconhecendo que eu preciso de você. E você também precisa de mim. Nós precisamos um do outro. Porque é melhor ser dois do que ser um. Porque se for um cair, não tem que ajuda. Mas se estiverem andando dois, um vai ajudar o outro a se levantar. Precisamos andar em cooperação, cooperar um com o outro. Uma ou outra ajuda e o outro diz: esforça-te, tenha bom ânimo. Ele tinha tudo para ser abençoado andando com Abraão e seguindo os seus passos. Mas agora, quando surge uma oportunidade, porque a briga não foi entre eles, foi entre os seus pastores. Mas quando ele toma uma decisão, a Bíblia diz que ele olhou para as campinas do Jordão. Ele olhou para aquilo que o mundo podia oferecer. Cuidado aonde você posta os seus olhos. Cuidado com os desejos que você está colocando diante de ti. Davi era um homem de Deus,
Mas em determinado dia, passeando em seu palácio, ele mira os seus olhos para aquilo que não lhe pertencia. O fruto da sua escolha vai trazer um prejuízo muito grande para dentro da sua casa. Cuidado com a sedução deste mundo que nós estamos vivendo. Ló, quando ele olha, ele só pensa nas coisas materiais. Como diz os evangelhos, que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. E quando ele olha para as campinas, que era como um jardim, aparentemente, era algo que traria para ele uma grande bonança, traria para ele prazeres muito grandes. Se nós formos analisar o texto, embora o lugar era belo, a Bíblia diz que os moradores daquela região, Sodoma e Gomorra, eram grandes pecadores diante de Deus. Não brinque com o pecado. Cuidado aonde está levando as suas escolhas. Ele negligenciou as coisas espirituais, porque sabia que aquela era uma região perigosa para se aventurar. Mas ele fez as suas próprias escolhas. Não pactue com o pecado. Não entre em uma vereda da qual é vereda de morte. Não tome decisão se Deus não te revelar para que você venha andar neste caminho. Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus sempre vai revelar a sua vontade, a sua palavra para nossas vidas. Muitas vezes nós somos precipitados. Queremos as coisas muito rápidas acontecendo. Nós temos muita dificuldade com o tempo. Vivemos na geração do instantâneo. É tudo rápido. Só que Deus tem o seu tempo. E Deus vai operar na sua vida e é no tempo dele. O propósito de Deus para a sua vida é no tempo dele. Deus faz a promessa. Para alguns é rápido, mas para outras é diferente. Não existe uma regra, um modelo, porque Deus tem a sua multiforme maneira de trabalhar. Nós já vamos partir para a conclusão. Ló, quando ele se aventura, a Bíblia diz que ele coloca as suas cabanas, olha só, próximo a Sodoma. Não tenha proximidade com o pecado. Com o passar dos dias, ele estava morando lá em Sodoma. E aí vem uma guerra. Tudo que ele tem será tomado. Até a sua família é levada para o cativeiro. Mas Deus ainda tem homens de Deus sobre a face da terra. Abraão, quando ele ouve aquela situação, ele sai em socorro.
Então não desista do seu irmão, não desista da sua família, saia em socorro, continue clamando, porque Deus vai mandar homens valorosos para te ajudar, para que eles venham ser libertos do cativeiro e venham ser restituídos para a glória do seu nome. Abraão pega 318. Era insignificante diante de 5 reis que haviam se levantado contra 4 e havia vencido os 4 reinos da Mesopotâmia. Mas quem anda com Deus jamais é vencido. Abraão resgata. Então é resgate para a sua casa, há resgate para a sua família, há resgate para a sua vida, porque nós temos um Deus que é guerreiro, um Deus que batalha em favor daqueles que nele esperam. Ló é resgatado. E uma nova oportunidade é dada para Ló. Infelizmente, ele volta a viver novamente em Sodoma. Volta para lá de novo. Teve experiências ruins. E resolve voltar para o mesmo caminho. O mundo já mostrou para você que ele não presta, que engana, é traiçoeiro. E você ainda anda querendo voltar. Permaneça no caminho e volte para o Senhor, porque Ele vai te restaurar e vai novamente te abençoar para que você possa alcançar a vitória. Nesse retorno, vai perder a sua esposa. E vai amar as coisas deste mundo. Não soube dar uma boa educação para suas filhas. Deixando que Sodoma entrasse dentro da sua casa. Embora fosse um homem que temia a Deus, mas os seus genros não dão credibilidade nele. Porque ele retornou para a lama que era Sodoma. Retornou para o lamaçal de pecado, para o curral de porcos. E é necessário ser resgatado pelo próprio Deus para que ele fosse liberto daquela situação, onde os anjos pegam ele pela mão e colocam ele para fora da cidade. E lá na frente, as suas filhas vão praticar um incesto com seu pai. Aprendeu aquilo na onde? Sodoma. Então não abandone a casa do Senhor. Ensine os seus filhos o caminho de Deus. Para que possa ser abençoado. Por onde quer que eles possam estar andando. Abraão fez a boa escolha. Mas Ló não seguiu o exemplo de Abraão, tomando o mau caminho. Então que eu e você possamos pedir a Deus graça, sabedoria, para tomarmos decisões acertadas, da qual a nossa casa venha ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. Essa palavra que Deus colocou em meu coração, tentei correr, mas não teve jeito, pastor. Precisava chegar até o final. É isso que Deus colocou em minha vida, para você e para mim nesta noite. Deus tem planos e tem projeto para você, mas é necessário que você ande fazendo as escolhas que venham agradar a Deus.
e que Ele possa se alegrar na minha e na sua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Boa esta palavra que ouvimos da parte de Deus nesta noite. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Por favor, eu te convido a estar em pé. Pastor José Torres, Deus abençoe a vossa vida. Que Deus continue usando o Senhor poderosamente, te dando graça, sabedoria, como tem dado. Que Deus continue te usando. Deus falou nesta noite sobre escolhas, decisões. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele estava na casa de Marta e Maria. E o Senhor Jesus, Ele repreendeu Marta, porque Ele disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu obedecer, ela escolheu adorar, ela escolheu ser fiel ao Senhor. Você está aqui nesta noite. Se Deus falou contigo nesta noite, tome esta palavra para você. Não tome decisão precipitada, não faça escolhas precipitadas, erradas. Coloque o teu propósito diante de Deus, coloque o teu propósito diante do Senhor, porque o Senhor, Ele está te vendo, Ele está olhando, contemplando a vossa vida, e com certeza o Senhor vai dar para você o melhor. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai dar o norte para a sua vida, tanto espiritual, como física, como familiar, seja lá o que for que você está precisando da parte do Senhor Deus nesta noite. Coloca diante do Senhor Deus a tua petição. O Senhor Deus, Ele vai te encaminhar, Ele vai mostrar a você o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Escolhas erradas, decisões tomadas erradas. Primeiro começou com Abraão, mas Abraão, um homem de Deus, fiel ao Senhor, tomou uma decisão errada, escolheu levar Ló, e Ló mais ainda, errou mais ainda. Queridos irmãos, que Deus nos guarde de errar, que Deus nos guarde de tomar decisões erradas. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, seja o que você estiver precisando, seja o que você quiser nesta noite, você precisa tomar uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não posso deixar, eu sei que o tempo já foi, mas eu quero perguntar nesta noite: tem alguém que deseja entregar a tua vida? Você que quer nesta noite entregar a tua vida a Cristo, ter o teu nome escrito no livro da vida, você que ainda não fez esta escolha, mas nesta noite você deseja, tem alguém no nosso meio que deseja aceitar a Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Uma alma para Cristo, por favor, meu querido, venha aqui à frente, que nós vamos orar pela tua vida. Fizestes a melhor escolha, meu querido. O Senhor Deus, Ele está aqui no nosso meio. O Senhor fala ao teu coração nesta noite, e você está tomando fazendo a melhor decisão da sua vida. Isto é o melhor investimento que um homem possa fazer, entregando a tua vida a Cristo e deixando que Ele direcione a tua vida, os teus passos, tua vida, tua família, tudo o que convém à sua vida, o Senhor vai fazer por ti. Louvado seja Deus. Qual é o seu nome, meu querido? Edmilson está entregando a vida dele a Cristo nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor. Tem alguém nessa noite que deseja reconciliar com Cristo também? Esta é a oportunidade. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, tomou algumas decisões erradas na vida, mas nesta noite você tem a oportunidade de voltar para os braços do Pai. Tem alguém que deseja reconciliar nesta noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala, queridos, Deus salva, Deus restaura, Deus restitui, aleluia. É noite de bênção, o céu está em festa nesta noite, porque um pecador se arrepende, uma alma se dobra diante do Senhor e entrega a sua vida a Ele, aleluia. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida ou reconciliar? Não tem? Nós vamos orar pela vida do irmão Edmilson. Eu quero que você estenda as mãos para cá. Pastor Marcelo Mendonça, venha fazer esta oração, meu querido. A irmã está reconciliando, está mais uma alma, queridos, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Está em lágrimas aqui a esposa do irmão Edmilson. Louvado seja o nome do Senhor. Um está aceitando e a outra está reconciliando. Uma filha voltando aos braços do Pai. Irmãos, glorifica, exalte o nome do Senhor, aleluia. O céu está em festa. Vale mais uma alma do que o mundo todo para o Senhor.
Rakaiba Nagasumi Kandaramagaia. Decisões corretas nesta noite. O Senhor abençoará a vida deste casal. Pastor Marcelo, juntamente conosco, ore ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, oramos, ó Pai, por essas duas almas, que através do ensino da Tua palavra, Senhor, tomaram a melhor decisão da sua vida. Anai chorecase que marrasaia. Espírito Santo, enche, Senhor, os Teus filhos mais uma vez da porção de Deus sobre as suas vidas. Espírito Santo, renova as suas forças, aleluia. Renova, Espírito Santo, as forças dos Teus filhos esta noite, porque eles estão renovando a aliança diante da Tua presença. Deus, estas casas não são mais o adversário, mas o Senhor retorna novamente para essas duas casas. Ai, chore calamaia, suricandaraia. Pedimos, ó Deus, renova as forças dos Teus filhos mais uma vez. Deus, renova, Senhor, e dá graça aos Teus filhos mais uma vez. Derrama sobre eles, ó Pai, a porção do Teu Espírito, dando-lhe graça, renovando as suas forças, usando eles novamente nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode ir para os vossos lugares. Eu quero que alguém tome o nome dos irmãos aqui. O Edmilson, sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém, o Alessandro, alguém pegue o nome dos irmãos. A glória a Deus. Queridos irmãos, próxima terça-feira, já foi dado os avisos aqui, nosso pastor presidente, pastor Eduardo Lopes. Ore por ele nas nossas orações, para que Deus o traga em paz, que traga ele em segurança, ele juntamente a sua família. E final de semana ele estará conosco, na próxima terça-feira, ministrando o estudo da palavra. Deus abençoe a cada um dos irmãos, os visitantes. Glória a Deus. Pastor Luiz Carlos estará impetrando as bênçãos apostólicas nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante suas mãos ao céu. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo, seja hoje e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Tenha uma noite de paz em nome de Jesus.